Programa Mercado de Ação de hoje, sempre chegando na sua residência, nas terças-feiras, às 22 horas e 30 minutos. Quinta-feira, 23 horas e 30 minutos. E ao sábado, às 8 horas da manhã, recebe hoje esse bom amigo, essa figura ilustre aqui, nosso deputado federal Pompeu de Matos. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Luiz Antônio, obrigado telespectador, um prazer conversar contigo e com tantos quantos aí testemunham o nosso bate-papo aqui. Também presidente estadual do PDT. Com muita honra. Vamos avaliar um pouco o nosso cenário político pós-Dilma? Como é que está, tu chegaste de Brasília agora, como é que está essa situação? Como é que está fervendo a nossa capital? Na verdade, veja bem, a gente tem que fazer uma leitura coletiva aqui. E que não seja assim sectária, nem dizer que é golpe e nem desconhecer que não é normal. Claro. Não é um processo normal. Nós estamos vivendo uma fase da democracia de eleições diretas, elegemos 4 presidentes. Dos 4 que elegemos, 2 nós empichamos. 50%. Existe algum lugar no mundo que foi feito isso? Em nenhum lugar no mundo. E uma coisa é fazer o impeachment do Collor, que foi o nosso primeiro presidente eleito na retomada da eleição direta, que não tinha partido, que não tinha nada. Outra coisa é fazer o impeachment da Dilma, que tem partido, que tem base social e que tem um partido político forte atrás, que é o PT, e não só o PT. Tem o PCdoB. Tem uma base aliada. Tem uma base aliada consciente, muito consciente. Então, não é assim. Não é assim. Pagaram para ver, estão vendo, mas isso tem preço. Isso tem preço, tem um preço. Eu disse, numa reunião que teve na Frente Parlamentar da Agricultura, em Brasília, que eu fiz parte, enfim, fazia parte, que o pessoal estava todo armado, assim, e animado pelo impeachment da Dilma. E eu disse assim, pessoal, olha aqui, ó, a Dilma e o PT entraram no governo, no Palácio do Planalto, pela porta da frente de salto alto. E eles têm que sair do Palácio do Planalto pela porta da frente de pés descalços, com a sandália da humildade. Se tirarem na mão grande, tem consequências. E as consequências não são boas. Quais? Não me perguntam onde fica o Alegrete. Eu não sei, não sou a mãe de Ná. Mas não é assim. Então todo mundo na ânsia de tirar a Dilma, o que acontece? E eu não estou defendendo que a Dilma tenha que ficar. Entendo. Não estou defendendo que a Dilma tenha que ficar. Mas eu quero dizer assim, que criou um processo de tal maneira que não se sustentou. E quem tirou a Dilma eram os mesmos que estavam com a Dilma. A maioria que estava com a Dilma mudaram de lado, ajudaram a governar, vamos mais, ajudaram a roubar, meteram a mão, essa misturaram. Era uma pergunta que eu ia te fazer. O custo social do processo de retirar presidente começou com o... Como é que é o do Roberto Jefferson na época dos Correios? Mensalão. Mensalão. Depois passou para o processo da Lava Jato, enfim, são vários processos. Petrolão. O custo para a nação, como consequência desses processos legítimos, corretos, justos e éticos, não resta dúvida quanto a isso, mas o custo foi, não sei quantas centenas de vezes superior ao que foi roubado. Eu não tenho dúvida. O problema do Brasil não é a Dilma. O problema do Brasil também não é o PT. Até porque o PT está governando com o PMDB. Quem escolheu a Dilma foi o Temer. Quem escolheu o Temer foi a Dilma. Correto. Eles são, diria assim, farinha do mesmo saco, gato do mesmo balaio, né? Eles brigam entre eles e eu digo, pô, é a briga do sujo com os mal lavados, porque eles estavam juntos em todo esse processo. E a gente tem que ter isso claro para a gente não enganar o telespectador e nem se enganar. Então, na verdade, quem tirou a Dilma foi quem ajudou a botar. Foram os que botaram, que ajudaram a eleger, foi os que tiraram, os que governavam com ela. Tem ministro que era ministro dela, deixaram de ser ministro para ir lá votar para tirar a chefe. É uma coisa assim, inusitada. Bom, mas tu vai dizer assim para mim... A que se deve o movimento? Às vezes aqui no Sul a gente não tem uma compreensão tão clara de como é que esse movimento ocorre no bastidor. Por que essas coisas ocorrem? Na verdade, a Dilma, minha leitura, ela não roubou, mas permitiu que roubassem demais. Consentiu por ação, por omissão, permitiu que roubasse demais. Ela não roubou, mas a omissão, a truculência, a falta de diálogo, o mundo é feito de janelas, portas e pontes. Tu abre a porta, abre a janela, vê o que acontece no mundo, abre a porta para chegar onde tu queres ir. Se queres ir mais longe,
constrói pontes. A Dilma derrubou as pontes, fechou as portas e trancou a janela. Então, ela se enclausurou no palácio e a hora que ela precisou de apoio, ela não teve. Quer dizer que se ela tivesse a capacidade do diálogo, o roubo continuaria e nada teria acontecido? Eu digo assim, não necessariamente o roubo, porque quem está atacando o roubo não era ela. Ela não estava roubando e nem atacando quem roubava. Quem atacou, quem está roubando é o judiciário. Que é justo que seja. É o Moro, a Lava Jato. Não era um papel, digamos assim, dela tão somente. Dela tão somente. O enfrentamento do roubo podia ser feito com ela. O enfrentamento, tirar os ladrões lá, podiam tirar com ela dentro. Não era ela que dava... Ela não suporta para ninguém. Eu vou dizer assim, ela não ajudou ninguém a roubar. Ela digamos assim, ela não criou as dificuldades, não criou os entraves. Ela não roubou, mas montaram uma estrutura em torno do governador, cuja estrutura está lá, é a mesma. Não se iluda, é a mesma. Então, o problema do Brasil não é a Dilma. O problema do Brasil nem é o Temer. O problema do Brasil tem outras vicissitudes, que uma delas é a corrupção, que tem que ser enfrentada pelos governos, mas enfrentada pelo judiciário, enfrentada pelo Ministério Público, e que está sendo enfrentado. Nunca se enfrentou tanto antes quanto se faz agora, porque está indo empresário, está indo político, gente grande, gente média, delator, deputado, senador, estão indo para a cadeia. Isso é um fato relevante. Não é mérito da Dilma essa gente ir para a cadeia e nem é culpa da Dilma dessa gente ter roubado. Tu está entendendo? Sim. Ela estava dentro do processo. Ela pecou por omissão. Pecou por omissão. E por não ter contatos, não ter relação. Ela não tinha relação política com ninguém. Ela perdeu a mão. Uma reportagem que fala que o Temer conhece 100% da Câmara e do Senado pelo nome e as histórias pessoais de cada um. E a Dilma, a ex-presidente Dilma, não conhece 10%. Ela conhece 9,99%. Ela não conhece, ela não tem essa interação, ela não tem essa relação política. Então ela sem o relacionamento, o governo passa a ser feito por truculência. Não existe. Não existe atropelando, no grito. Ali, cada deputado é uma entidade. Cada senador, cada ministro é uma entidade. Ele tem uma história atrás dele, um valor, que às vezes a história dele é mais eloquente que da própria presidente. Que, aliás, via de regra, quase todos têm história mais rica do que a dela. Tu estás entendendo? Porque ela nunca se elegeu nem a vereadora, nem a prefeita, nem a deputada estadual, deputada federal. Ela nunca enfrentou as urnas. Ela enfrentou as urnas sob o mando da proteção do momento rico do Lula, que ungiu ela e ela acabou se elegendo presidente. Não pela força dela, mas por conta do processo. Então, tudo isso, eu digo para ti assim, Luiz Antônio, que o mais grave de tudo isso, eu vou pegar a Petrobras. Roubaram a Petrobras? Roubaram. Quanto roubaram a Petrobras? 1%. 1%. Diz assim, mas só 1%? Não deu 1%. Sim, assim, na indústria do petróleo os valores são astronômicos. É bilhões, mas é 1%, porque são muitos bilhões. Então, roubaram milhões ou bilhões por conta de que são muitos bilhões. Então, mas roubaram. Então, o pior do roubo não é o tanto que roubaram, que é bastante. É a imagem que ficou de uma empresa arrombada. Má gestão. Tu estás entendendo? Terceiro... Roubada pelos seus próprios donos. Pelos seus próprios donos, por uns espertos ali. Terceiro, então, o tanto que roubou, a má gestão. E por terceiro, por conta desta imagem da empresa, a bolsa, afundou. Aí os ativos da empresa baixaram. Foram junto, quando baixa. E por quarto, aí o pior de todos, 70% do problema da Petrobras não é o quanto que roubaram, não é a má gestão, não é a imagem. O negócio da Petrobras. As pessoas não se dão conta. O negócio da Petrobras, o petróleo era $110. $110. Baixou para 30. Quem resiste? O preço do barril do petróleo é 110, o preço do mesmo barril custa 30. Sabe quanto é que custa o nosso petróleo para tirar lá do fundo do mar? O petróleo, esse pré-sal, é um petróleo mais rústico, mais grosso. Então, ele dá um trabalho maior para tirar e a qualidade dele é menor. Ele custa $45. Aí o preço era 30. Ou seja, a nossa virtude era ser autossuficiente em petróleo, que passou a ser o nosso defeito, porque tirar o petróleo
que é nosso, custava mais caro do que o preço que valia o petróleo lá fora. Então, o Brasil afundou a principal commodity na área da energia, que é o petróleo, nós afundamos. A segunda principal commodity, que é o aço, que a China era a grande compradora. Sim, nós exportávamos o minério de ferro e a China processava. E a China processava. E aí, era 200 e poucos dólares a tonelada, veio para 70, 80. Afundou também. Então, o nosso negócio ficou ruim. E aí, para te entender, o telespectador compreender, na visão que faço, do exemplo que dou, tu pega o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro, vou pegar 2 estados. Nós temos uma crise financeira, o governador não paga em dia, porque não tem dinheiro, enfim, toda a situação. O Rio de Janeiro, a crise do Rio de Janeiro é pior que a nossa. Lá eles não têm nem para pagar, não é em dia, nem atrasado eles estão conseguindo pagar, tá bem? Aí eu vou dizer para ti que a curto prazo a crise deles é maior que a nossa. A médio e longo prazo a nossa é maior que a deles. Por quê? Porque nós estamos com dificuldade, mas o nosso principal produto, que é o agro, que é a produção primária, está em alta. Sim, e o dólar está alto junto. Ajuda. Valoriza. Então, nós estamos, assim, no ápice da nossa economia. Nossa economia está funcionando. E, mesmo assim, o Estado está mal. O Rio de Janeiro, o principal commodity do Rio de Janeiro, que para nós é a soja e é o agronegócio, lá é o petróleo. A soja e o agronegócio que não tem mais o que subir. Já subiu quanto podia. Lá, o petróleo vai voltar a subir. Já subiu, está 45 agora. Vai chegar, quando o petróleo chegar a 70, o Rio de Janeiro recupera toda a sua situação. Toda a sua pujança retorna. Então, eles têm mais chance de recuperação do que nós. A crise deles é sazonal, é momentânea, circunstancial. A nossa é mais permanente. Deputado, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Retornamos num instante. Continue conosco.